Olá, meu povo! Como é que vocês estão? Olha, se o microfone estiver muito na minha cara, é porque, né? Quando a gente sai de um lugar, a gente tem que se adaptar, né? Até parece, faz muito tempo que eu não gravo aqui no meu quarto. Gente, brincadeiras à parte, porque hoje o tema vai mexer muito comigo, de verdade. Vai ser um tema que eu provavelmente vou ter que dar uma respirada pra ver se eu consigo continuar. Porque eu acho que esse tema, na verdade, ele vai durar muito. Eu acho que vai ser um dos episódios maiores, porque pelo que eu escrevi aqui, pelas coisas que eu quero falar, vai ser grande. Vai ser grande, né? Vai ter muito assunto pra falar. Inclusive, a primeira vez que eu consigo gravar, bem entre aspas, mais cedo, porque eu acho que eu vou conseguir falar melhor, de uma maneira melhor, se a gente tiver um bom tempo, sabe? A gente sentar e conversar de verdade. Mas antes da gente entrar no assunto, eu não sei se eu mostrei o meu novo pijaminha pra vocês. Eu acho que sim, né? Acho que eu mostrei o meu pijaminha que a minha avó trouxe de viagem. Inclusive, eu tava com ela hoje e eu tava falando que, gente, juro, dormir com isso aqui é tipo assim. Parece que você tá sem nada. Sério. Porque ele é muito gostosinho de. Ai, sério. Aqui em Brasília, provavelmente não tem um pijaminha com esse tecido, assim, sabe? Nossa, saí completamente da questão do podcast. Mas vamos aqui, vamos sério, vamos na skin séria agora. Vamos falar sobre corpo? Eu tava adiando falar sobre esse tema. É um tema que mexe muito comigo. Qualquer como é que eu vou dizer? Qualquer tipo de tema que chegue nesse lugar sobre peso, corpo, como você se sente, como você não se sente, enfim, eu já me sinto um pouco fora ali da minha zona de conforto. Porque eu começo a ficar um pouco nervosa, eu não consigo falar sobre e tudo mais. Mas eu vou começar falando o porquê que eu decidi falar sobre isso. Agora, na verdade, eu ia falar bem mais pra frente. Eu acho que eu ia tentar até me comunicar de uma maneira melhor para falar sobre o assunto. Mas essa semana, duas influenciadoras me pegaram num lugar muito parecido, né? E acho que elas duas me colocaram nesse lugar de, cara, quer saber? Vamos falar assim. Não, eu acho que não é um tema para um episódio só. Eu acho que vai ser um tema daqueles que eu falo que vou falar mais sobre, porque não vai caber tudo aqui. Mas eu quero que vocês me conheçam dessa forma, desse formato, no sentido de eu quero que vocês entendam a origem do meu problema em relação a tudo isso, para depois a gente discutir sobre. Porque eu acho que é muito mais fácil, como eu sempre digo aqui, você que está chegando no Eu Tenho Muito a Dizer, eu gosto de contar uma história para introduzir o tema, que eu acho mais fácil do entendimento. Então eu gosto de contar histórias minhas, histórias de pessoas próximas a mim, porque eu acho que faz sentido e traz um pouco mais de, não só de entendimento, mas de humanidade para o assunto. Não é uma coisa mais técnica do que a gente fala, assim, sabe? Eu gosto de trazer um pouco mais da vivência da gente para que a gente possa falar mais, discutir mais sobre. E, inclusive, eu tenho um convite para vocês. Se vocês também querem falar sobre o assunto comigo, eu vou soltar algumas vezes no meu Instagram, que é @ianacalisto. Eu acho que eu vou tentar fazer isso, soltar algumas pistas do que eu quero falar. Por exemplo, ontem eu soltei uma das pistas, que é falar sobre corpo com o vídeo da influenciadora, que já eu vou falar um pouco mais sobre ela, o quão ela me influencia de uma forma positiva, tá? E aí, quem quiser trazer, né, pessoalmente, amigos meus que falam comigo, quiserem, Ana, eu quero que você conte isso, não tenho muito a dizer, aconteceu isso comigo por causa desse tema, olha, eu vou estar aqui, mensagem também, manda DM, que a gente vou ler aqui, se vocês autorizarem, ou, enfim, conto de uma forma
que não seja falando exatamente de você, enfim. Fica aqui o convite, que eu quero começar a ter essa troca, sabe? Eu acho que falar só da minha vivência traz só um viés, né? Eu quero trazer vários, porque tem várias pessoas, e principalmente mulheres, né? Escutam podcast, então mais importante ainda. Enfim, vamos lá, vamos começar. Estava eu, literalmente ontem, né? Rolando ali meu feed, como sempre, e me deparo com Letícia Muniz. Letícia Muniz é uma influenciadora que eu sou completamente apaixonada, assim, desde o começo que eu a vi nesse mundo chamado Instagram. Quando eu me deparei com ela, eu obviamente vi que ela falaria ali sobre o seu corpo, como ela se sentia, as suas dores, suas vivências, enfim. Eu, obviamente, com uma mulher grande e mid-size, porque eu me digo mid-size, tá, gente? E mid-size que sou, gosto, assim, ultimamente, de seguir pessoas que têm um corpo parecido com o meu. Porque pra mim não faz muito sentido, né? Eu tá ali tentando ver uma pessoa que não tem nada a ver comigo, que não tem muito a minha vivência, e aí vai me trazer outros tipos de influência que eu não tô querendo agora. Então, a Letícia Muniz foi exatamente uma das primeiras influenciadoras com corpo real e com corpo gordo que me fez, assim, olhar para o meu corpo de uma outra forma. Mudou? Não mudou. Mas teve alguns pontos que eu gosto muito de, às vezes, até de rever alguns vídeos dela para me empoderar de tipo, cara, tem outras mulheres parecidas comigo, então gosto de ver. E aí eu sempre que eu tô ali, eu realmente me espelho nela e olho e falo, cara, tem mulheres lindas. E não só ela, tá? Eu tenho várias mulheres que eu sigo que são gordas, mid-size, que eu sou super apaixonada dentro da influência. Eu vou deixar alguns arrobas na descrição desse vídeo, desse podcast, no caso, e aí a gente vai conversando e vocês vão sentindo o que de fato para mim é uma positividade dentro desse mundo da influência. Mas enfim, estava eu lá rolando meu feed e vi esse vídeo da Letícia Muniz, que ela sempre toca nesse assunto, né, sobre o que as pessoas estão falando do corpo dela, como ela se sente, como ela se sentia no passado, enfim. Toda a trajetória dela, ela sempre revive com alguns vídeos dela e foi isso que aconteceu. Mas ela só fez esse vídeo porque ela também foi citada em um outro podcast que eu já falei aqui, que é um podcast que eu escuto semanalmente, que estou sempre lá vendo, que é da Leila Brandão, que é Gostosas Também Choram. E, inclusive, eu tive que... Aí, como eu vi o vídeo da Letícia primeiro, eu fui ouvir o da semana, que é sobre também... o episódio se chama assim, As Pessoas Querem Que Eu Emagreça. Que é, tipo assim, bem pesado, assim, né? Tipo assim, você já sente que o clima vai ficar ali um pouco mais pesado. Então, eu vi o vídeo da Letícia primeiro, e aí ela conta que ela foi citada, né, no podcast da Leila, como uma das inspirações da Leila Brandão e como ela se sente em relação ao corpo dela, e ela fez um vídeo falando sobre isso, sobre o quanto é importante a influência de mulheres reais, né, dentro desse lugar que se chama mundo da internet e nesse lugar que se chama sociedade. Então, ela fala muito sobre isso e ela sempre traz os sentimentos dela real em relação ao que ela está sentindo no momento, no que ela sentiu no passado e como ela vem trazendo isso para o futuro dela. Ela fala muito sobre esporte, quanto ela sempre amou fazer esporte, mas ela sempre foi uma criança ativa, mas ao longo do tempo dessa questão de quero emagrecer muito, ela foi odiando, tanto a Leila quanto a Letícia falou sobre isso. E aí, enfim, fui tomada desse assunto, eu falei, quer saber? Pois hoje vai ser o dia, essa semana vai ser o dia que eu vou falar sobre esse assunto. Eu trato esse assunto de uma forma muito, como é que eu posso dizer pra vocês? Delicada. Eu não gosto de falar isso com ninguém, absolutamente ninguém. Ah, mas aí você não fala com seu namorado, com sua melhor amiga? Não. Não falo sobre o meu corpo com ninguém. Porque o meu corpo é o meu templo, só que é um templo meio caído. Porque eu não sinto que o meu corpo seja o meu templo hoje em dia.
Ele já foi algum dia? Provavelmente ali quando eu não tinha essas questões. Mas eu tenho questões em relação ao meu corpo desde os meus 10 anos de idade. Então, vamos começar com a minha história. Bom, eu sempre fui uma criança com uma perninha, uma bunda grande, então meu corpo sempre foi grande, eu sempre fui larga, sempre tive ombros largos. Gente, eu nunca fui magra. Pode pegar todas as minhas fotos, eu sempre tenho um algo a mais ali. Então, a minha infância sempre foi normal em relação ao meu corpo, até porque até ali tava tudo bem, no sentido de, ok, tá tranquilo. Mas a virada de chave começa aos 10 anos de idade, quando eu menstruo muito precocemente, eu acho. Eu acho que aos 10 anos de idade, você menstruar, eu acho precoce. Acho ruim, na verdade. Foi ruim pra mim. Porque eu tive que lidar com as consequências da menstruação e da puberdade muito mais cedo do que geralmente nos era colocado, né? Então, geralmente as meninas menstruavam com 13, 14 anos e eu menstruei com 10 anos de idade. O que pra mim é uma criança ainda que tá entendendo sobre o mundo. Na verdade, nem estava começando a entender sobre o mundo. Eu estava completamente num lugar muito infantil. Eu era bem criança mesmo, os 10. Brincava e tal. Sempre fui uma criança que brincava de boneca, essas coisas mesmo. Eu nunca fui essa outra faceta da infância que hoje é bem obscura com as redes sociais. Então, eu sempre fui a criança. Eu vivi como criança mesmo. Mas aos 10 anos, essa viradinha de chave começa. Por quê? Porque você começa a ser mulher. Porque é isso, né? Quando a gente menstrua, as pessoas falam: nossa, você virou mulher. Mas, pô, com 10 anos de idade eu virei mulher? Como é que. Não encaixava isso na minha vida. Mas eu fui levando de uma forma, vamos dizer assim, natural, né? Achava aquilo tudo meio estranho, as pessoas me chamando de mulher, sendo que eu era só uma criança com 10 anos de idade. Mas ok, na minha cabeça ali não era um problema naquele momento. Mas o meu corpo começou a mudar muito rápido. Dos 10 aos 12, gente, meu corpo, assim, mudou da água pro vinho. Eu comecei a engordar muito fácil. Eu tinha, né, estrias, aí celulite, aquela coisa toda que, né, começa a tomar a cabeça da mulher de tipo, ai, minha perna tá com celulite, nossa, tô cheia de estria. Isso de 10 a 12 anos. E aí eu lembro, gente, uma cena muito assim, parece que foi ontem na minha cabeça, assim. Eu tava trocando de roupa, eu tinha, sei lá, acho que uns 10, 11 anos, tá? E aí eu vi o primeiro furinho na minha perna, né? Primeira celulite ali. Bem furinho mesmo, daquelas profunda quase, que meu dedo quase enfiou dentro da minha perna. E aí, na época, eu tinha minha babá que cuidava de mim, ela tava arrumando minha roupa, eu tava trocando de roupa, e ela falou, nossa, Ana, tu já tem celulite? E eu, que é isso? Eu nem sabia o que era celulite, pra vocês terem uma ideia. E aí ela questionou, tipo, nossa, mas você tá muito nova essa celulite, como assim? Não sei o quê. E aí começou a pirar minha cabeça, falando, caraca, eu já tenho celulite, como assim? O que é celulite? E aí, meu amigo, começa aquelas coisas, todas aquelas angústias da vida adulta de uma mulher, que quem sabe, sabe, começa a entrar na minha cabeça de que celulite é horrível, que eu vou ficar horrível, que minha perna vai ser horrível. Mas minha perna era lisinha, não tinha um buraco, agora tem um buraco aos 11 anos de idade. Beleza. Depois disso, eu fui criando estratégias para que o meu corpo começasse a ter mais ou menos o padrão do corpo das minhas amigas. Isso nunca aconteceu. Não teve como, porque todas as minhas amigas eram mais magras ou mais definidas, no sentido de, tem uma perna, tem uma bunda, mas tem uma cinturinha, tem uma barriga ali chapadinha. Eu nunca fui. Sempre tive uma barriguinha, né? Sempre fui coxuda mesmo, não aquela coxa definida, mas coxa com gordura, né? Que bate e fica friccionando uma com a outra, assim, e fica uma parte preta, quando a mulher preta que fica, né, tendo esse contato uma perna com a outra muito, tem uma parte preta, e eu tenho até hoje, né? Obviamente, porque minha perna segue ali. Então, tudo isso foi começando a ficar bizarramente estranho na minha cabeça, porque meu corpo mudou literalmente de um dia para o outro. Com 10 anos de idade, eu era uma mulher, aos olhos da sociedade. E aí começa aquelas coisas, nossa, cuidado na rua, né? Ver como anda, como senta, como se porta, fala mais baixo. E aí
eu acho que ali moldar a personalidade começa ali, né? De tipo, agora você é uma mulher. Você tem que se portar na sociedade de uma forma totalmente diferente. Lembrando que eu tinha 10, 11 anos, então não sei se eu consegui fazer isso. Provavelmente não, né? E aí começa toda a minha saga. Então, outra parte dessa história é, eu comecei a ter essa questão de saúde. Mas vamos lá. O que para mim era uma questão de saúde? Engordar muito fácil. Então, eu engordei muito rápido e muito fácil. Então, né, eu era ali um pouco mais, não magra, mas eu era mais, assim, não tinha tanto volume corporal. E aí, do nada, de 10, 11, 12 anos, eu tava enorme. Eu tinha engordado muito mais do que o normal. E aí, né, aquela questão de vamos investigar. Vamos investigar. E eu acho que foram dos piores anos, assim, pra cabeça de uma menina de 10, 11 anos, ter que lidar com todos esses problemas. E aí começa o ódio pelo meu corpo. Comecei a odiar o meu corpo todos os dias. Eu ia pra escola, eu odiava a forma que meu corpo era. Porque todos os uniformes das minhas amigas ficavam de uma forma e comigo ficavam de outra. Não tinha, era diferente. Eu não conseguia entender o porquê. Obviamente, eu era uma menina. Eu não entendia nada sobre isso. E aí eu comecei a me colocar num lugar de, tá, eu não posso colocar essa roupa porque chama muita atenção e aí eu sou uma mulher agora, né? Aí a leg tem que ser desse jeito porque minha bunda é muito grande e aí vai chamar a atenção dos meninos, mas vai chamar mesmo? Porque eu não era tão vista, né, gente? Aí, enfim, começa um monte de questão de adolescente para adolescente que tá tentando entender o mundo e aí eu comecei a ficar piradaça. E aí vem as questões da saúde. Comecei a engordar muito rápido e veio essa questão de vamos investigar o que está acontecendo. E aí eu fui, gente, em milhões, assim, eu nem lembro quantos médicos eu fui. Eu fui em muitos médicos, ginecologista, endocrinologista, nutricionista. Eu fazia, gente, com 10 anos de idade, eu ia pro nutricionista. 10 anos de idade, eu ia pro nutricionista. E aí faz aí, né, saúde, né, Iana? Saúde, tem que ver isso aí. Faz exame, aí tá dando uma coisa esquisita, insulina lá no alto. Uai, não tô entendendo, mas você não come tanto assim, você faz exercício. Inclusive, eu fui uma criança também bem ativa, né, que nem a Letícia fala no vídeo dela, e a Leila também. Não sei se a Leila fala sobre isso não, na verdade. Mas eu sempre fui ativa. Ah, porque sua mãe obrigou? Provável. Mas eu gostava de fazer, eu gostava muito de fazer natação, nadava muito. Sempre eu fiz ginástica rítmica, capoeira. Eu fiz muitas coisas, assim, mais natação. Acho que o período que eu mais fiz mesmo foi natação. Eu fiz vôlei por 2 dias, mas aí eu machuquei o pé e deu ruim. Enfim, eu sempre. Aí malhei desde os 10 anos. Eu malho numa academia. Então eu sempre fui. Nunca parei. Assim, de tipo, nossa, eu fui sedentária. Nunca fui sedentária. Talvez por 1, 2 meses ali no máximo. Mas nunca fiquei, tipo, um ano inteiro sem me exercitar. Nunca. E aí começa ainda mais essa intenção de malhar, de botar o corpo para se movimentar, porque você não pode, porque senão você vai engordar muito fácil, tal. Enfim, gente, foram vários exames para entender que a gente achava que era ovário policístico, então aos 11, 12 eu tomava anticoncepcional, né? Eu não era, assim, nem pensava em fazer esse tipo de coisa que vocês estão pensando, mas por causa do ovário policístico, eu nem lembro exatamente por que eu tomei. Aí eu engordei muito também, aí parou o anticoncepcional, aí volta para o endocrinologista, investiga mais, não sei o que. Sei que, no final das contas, a minha questão maior de todas, assim, eu não tenho nenhum outro problema a não ser a questão da insulina. Então, a minha insulina, eu não sei exatamente se eu já falei isso aqui no podcast, mas a minha insulina não trabalha de forma normal. A minha insulina, ela trabalha com uma resistência. Então, ela demora para trabalhar. Ela não é um trabalho, tipo, já faz o que tem que fazer, sabe? Ela demora, ela tem um processo diferente das outras. Então, se eu parar o meu corpo, se eu não malhar, então o maior problema para o meu corpo é não me exercitar. Se eu não me exercito, provavelmente eu posso ficar diabética. Sim, isso é um problema de saúde. E sim, eu já fiquei pré-diabética, mas
né? A minha insulina hoje está controlada, nunca mais, desde aquela época, eu nunca mais tive essa pré-diabetes, nunca mais, sempre teve ali uns picos, mas de uma forma ok, nunca tive nenhum problema com a diabetes. Só tive uma vez que foi a vez mais assustadora, que aí depois a gente foi fazendo o que tinha que fazer, né? Mas aí que começa também os jogos. Os jogos do quê? Do corpo. Porque perante uma sociedade, você não pode exatamente ter aquele corpo que você quer ou que você tem. O meu corpo, de novo, sempre foi um corpo grande. Eu nunca fui uma criança magrinha. Ai, nossa, você era magrinha. Não, não era magrinha. Eu sempre tive coxa, bunda. Eu tinha esses, né, um peito mais largo, né, ombros mais largos. Sempre tive isso. Acho que não me entendo por gente de uma outra forma. Só que na adolescência começa a pegar um pouco, né? Questão do corpo, questão da sociedade, no ensino médio, onde você tá, como você se porta, por que seu corpo é maior do que o das suas amigas? Não faz sentido. E aí as dietas malucas, remédio para emagrecer, vem tudo. Tudo que vocês já pensarem, eu já fiz. Tudo. E isso faz o quê, gente? Causa ali um distúrbio alimentar, né? E aí o distúrbio alimentar foi uma questão muito... foi meio um segredo meu, que eu acho que nem minha mãe, provavelmente ela vai saber agora, que eu tive, né? Esse distúrbio alimentar ele gerou ali uma bulimia, né? Então eu comia e vomitava, tá? Fiz isso um período. Mas aí eu parei sozinha, não sei como, não sei se foi, tipo, sabe, aquelas aulas na escola que você lê sobre anorexia, bulimia, os distúrbios alimentares. Aí eu falei, cara, acho que isso tá errado, vou dar uma parada. Consegui parar sozinha, mas de uma forma que isso vai te trazendo outros tipos de consequência, como o distúrbio alimentar de uma outra forma. Então, quando eu fico muito ansiosa, a minha ansiedade, ela bate muito, eu como muito. E aí, isso que vem muito da bulimia que eu tive quando eu era mais nova. Isso eu tinha 13, 14 anos. Eu fui ter com 13, 14, foi nesse período, e eu parei nesse mesmo período também. Mas isso trouxe o distúrbio alimentar em relação à minha ansiedade. Então, quando eu tô muito ansiosa, pode ter tudo na minha frente que eu como. E aí, isso vai me gerando as questões com a insulina, com o meu corpo e tudo mais. Ai, Ana, mas assim, por que você simplesmente não fazia exercício e comia normal? Eu fazia isso. Gente, na minha casa nunca minha mãe comprava salgadinho de chocolate, né? Nunca foi essa casa. Minha casa sempre foi muito de comidas mais saudáveis e tal, né? A gente sempre comeu tranquilo. Não foi essa questão. A questão é dessa impulsividade. É uma impulsão de, tipo assim, eu preciso comer tudo que tiver na minha frente. E aí eu tinha uma questão que era assim, eu ficava ficcionada nos biscoitos que tinha aqui em casa. Até hoje tem, mas enfim. E aí, minha mãe, quando comprava biscoito, toda tarde eu comia mais do que eu deveria. Então, acho que eu já cheguei a comer uns 20 a 30 biscoitos num dia só. De impulsão. De impulsividade, de impulsividade. Eu tô falando impulsividade, mas é compulsão, tá, gente? Impulsividade. Mas também, né, vira um impulso, né? Mas assim, compulsão. Tô falando a meia hora impulsão. Essa compulsão virou. A ansiedade me trouxe a compulsão, né? E a bulimia me trouxe a compulsão. Então, foi tudo junto. E aí, eu fui engordando. E aí, gente, eu ia para o endocrinologista de 1 em 1 mês. E eu tinha pavor de ir para o endocrinologista. Até hoje eu tenho. Eu tenho pavor de endocrinologista, assim, de suar frio, de passar mal, de não conseguir comer, de ter ansiedade a noite toda antes de ir para o endocrinologista. Eu tenho pavor de endocrinologista. Você, endocrinologista, está me ouvindo. Com todo o respeito do mundo, mas eu odeio a classe endocrinologista simplesmente porque isso não foi bom na minha vida. Porque desde os 10 anos eu vou para o endocrinologista, só vejo coisas ruins, por mais que eu fazia tudo, gente, eu fazia tudo. Só que as compulsões também eram muito maiores do que as coisas que eu fazia. Então eu chegava lá num resultado que eu queria, então como era?
talvez eu vou expor um pouquinho minha mãe e meu irmão, mas, ó, a gente tinha nutricionista, também a gente tinha de 1 em 1 mês. Era endocrinologista e nutricionista. 1 em 1 mês. Também odeio a classe, com todo respeito, gente, é de verdade. Mas é porque comigo nunca deu certo, tá? Mas vamos lá. Quando a gente ia pro nutricionista, era eu, meu irmão e minha mãe. Então a gente ia junto, no mesmo horário. E aí, o que acontecia? Minha mãe e meu irmão, geralmente, eles não têm problemas de saúde, né? Então, para eles era mais tranquilo, né? Então, tinha ali uma coisa ou outra, mas, faz isso aqui, tá tranquilo, isso aqui. Beleza. Claro, cada um sabe o que passou. De fato, eu não posso falar em relação a eles. Mas, enfim, eu via positivamente os resultados deles durante o mês. Quando era eu sempre era a última, eu lembro. Eu sempre era a última pessoa a ser consultada e sempre tinha aquela tensão de tipo, agora é a Iana. Aí tinha agora lascou. Porque é isso, né? É um pouco desse controle da família, de tipo, eu vi tudo que você fez, então você não vai ter um resultado bom. Se você tiver bom, meu Deus do céu, isso aqui vai ser um milagre. É tipo isso, na minha cabeça. E aí, fez muito com que eu pudesse olhar para aquilo ali e falar, cara, o momento vai ser de merda. Então, se eu engordei 100 gramas, acabou. Pra mim, era a morte. Se eu emagreci 100 gramas, meu Deus do céu, eu consegui. Glória a Deus, consegui. Deus, fé. Era isso. Não importava, gente. Pra mim, não importava. O que importava era a balança. Se a balança estava ali mais do que eu tinha calculado na minha cabeça, e olha o que eu fazia antes. Eu não comia antes de ir pra consulta, achando que isso ia gerar alguma coisa, mas tudo bem. Eu não comia, não fazia nenhum tipo de refeição e comia, tipo assim, uma maçã durante a manhã, porque geralmente a gente saía da escola e ia pra consulta. Então eu nem almoçava e também comia uma maçã durante o dia. Era isso, pra ver se eu emagrecia 100 gramas. Nem sempre dava certo. Mas era a minha cabeça. Porque era a balança que eu achava que eu falava, cara, aqui que é o meu maior inimigo. É a balança. Beleza, gente. Isso foi durante muito tempo. E aí veio a grande decadência. Porque pra mim foi a maior decadência. Foi ali quando eu vi, eu falei, gente, é isso. Eu tô mesmo maluca da cabeça. Eu não tô bem. Não tô legal. Aos meus 16, a minha nutricionista, ótima, essa é boa. A minha nutricionista chegou pra mim aos 16 anos e falou, Iana, você quer emagrecer? Eu falei, quero. Na época, o que a minha cabeça fez? Eu gostava de um menino da minha escola. E aí a minha cabeça, aos 16, falou assim, cara, eu preciso emagrecer, porque ele gosta de meninas magras. Pum, foi isso. Ela falou, você quer emagrecer de verdade? Eu falei, quero. Pois vamos fazer um remédio? Aí eu, vamos tomar. Aí ela, mas peraí, é uma questão. Você tem que comer 500 calorias durante 40 dias. Então você só come 500 calorias, não come mais do que isso. 500, toma o remédio, e em 40 dias a gente vai estar, ó, show de bola, supimpa. Falei, pois é agora, vai ser agora, eu quero isso agora. E aí, fui eu, né? Fui eu tomar esse querido remédio. 500 calorias. Gente, eu lembro. Até hoje. Era calculado. Calculado tudo que eu comia. Eu emagreci quando eu já tinha cabeça. Eu tenho uma foto minha que eu só tinha cabeça. E aí a minha mãe, pra me ajudar, foi lá e fez também. Ela precisava? Nem um pouco. Não precisava. Mas ela foi pra ver como é que era, né? Porque ela queria sentir a mesma coisa que a filha dela estava sentindo. E aí, gente, assim, foram os piores dias. Por quê? Teve um plus. O meu corpo não aguentou. A minha imunidade foi lá embaixo. Então, durante 40 dias você também não pode malhar. Não tem. Como é que é? Com 500 calorias tu vai conseguir fazer um exercício físico? Impossível. Então, o que eu fiz? Não podia malhar, podia fazer um exercício. Aí, o que acontecia? Só que nesse ano, eu estava no segundo ano do ensino médio. No segundo ano do ensino médio, eu estudava numa escola um pouco mais longe da minha casa. Não tão, mas eu ia a pé todo dia, ia e voltava. Eu não sei como eu resisti, porque era um exercício. Qualquer coisinha a mais pra mim era um exercício. Ficar em pé
durante muito tempo pra mim era o exercício. Porque eu gastava energia até em pé. Porque não tinha nada dentro do meu corpo. Como é que eu ia? O que acontece? Foram 20 e poucos ali, acho que beirando os 30 dias, o meu corpo começa a reagir de uma forma completamente diferente. Que tava lá emagrecendo, legal. E isso eu tava acompanhada com um endocrinologista e com uma nutricionista. Não era, ai, nossa, eu fiz de doida. Sim, porque pra mim, uma nutricionista falar pra uma menina de 16 anos, falar, quer emagrecer? Toma esse remédio aqui. É uma loucura, mas quem sou eu, né? Enfim, aí começou a reagir, o meu corpo começou a fazer um efeito estranho. Eu comecei a ter uma alergia muito forte. Muito forte. O meu corpo, minha barriga, foi tomada por uma alergia. Tipo assim, eu era caroços enormes, assim. Cheio de pus. De verdade, assim. Minha barriga ficou cheia, cheia, cheia. E doía, queimava de coçar. Queimava. Eu sentia dor na minha barriga de tanto que tava coçando. Porque minha imunidade foi lá embaixo. Eu ia pra escola, eu fazia minhas coisas que eu tinha que fazer. Mas eu tava comendo 500 calorias, poxa. Como é que meu corpo ia aguentar? Não ia. Era óbvio que ele não ia aguentar. E aí, eu peguei essa alergia muito forte. Fui pro médico várias vezes. Ninguém sabia o que era. Só que, acho que na primeira consulta, o médico já falou, olha, já dispensa esse remédio, não toma mais. Eu parei, mas não melhorava, não melhorava. Aí eu tive que ir pra uma dermatologista pra ela fazer o biópsia e comprovar. Eu tenho 2 pontos aqui, inclusive, de biópsia, até hoje no meu corpo. Um aqui atrás, porque nas costas também tava tomada aqui embaixo. E aqui, assim, embaixo da barriga, tava tudo tomado. E aí eu tive que suspender o remédio e, né, fazer o tratamento. Aí, então tinha uma pomada. E aí ele secou. Aí tudo foi secando e minha barriga ficou ótima. Deve ter ficado ali. Eu lembro que ficou, tipo, como se fosse uma pasta branca. Ai, gente, horrível. E aí, gente, tomei desse dia. Antes eu já não sei se vocês perceberam, mas eu tinha um distúrbio alimentar e compulsão alimentar. Então, assim, esquece, eu já era ferrada da cabeça em relação a isso. Mas quando eu tomei esse remédio, quando a alergia veio, gente, acho que eu tomei um medo. Eu tomei medo do meu corpo. Comecei a ter medo. E aí eu tive que. E aí na biópsia comprovou que era o remédio. Eu tava com alergia do remédio. Mas não era necessariamente do remédio, era porque minha imunidade abaixou. E aí criou-se essa alergia, né? Então. Do ar, bactéria, sei lá o que foi. E aí eu suspendi esse remédio. E eu não sei se vocês sabem, mas tem o efeito rebote, menina. E veio feio. Eu tinha engordado uns 8, 9 quilos em 20, 30 dias. Olha a doideira. Eu engordei mais de 10 depois. Tipo assim, não deu nem um mês depois de tudo que tinha acontecido, eu engordei mais de 10. Gente, assim, né? Meio óbvio. Mas eu não ia... Gente, qual consciência eu ia ter? Eu não ia ter essa consciência. 16 anos, quem eu era com 16 anos era ninguém. Eu não tinha consciência nenhuma, eu só queria ser magra pro menino da minha escola gostar de mim. Ponto. Foda-se o que eu ia fazer. Entendeu? Na verdade, não foi o primeiro remédio. Eu já tomei alguns remédios pra emagrecer. Mas esse foi o mais, assim, doido da minha vida. Assim, que eu falei, é isso. Eu tô pirando, tô maluca. E aí, depois disso, eu fiquei muito tempo sem me consultar, sem saber como eu tava, eu só comia. E eu tive muito efeito rebote várias vezes, com remédios que eu tomei, né? E eu emagreci e engordei muitas vezes na minha vida. Porque foi o que a Letícia falou, que eu acho que eu nunca tive coragem de falar pra mim mesma, que eu vivo, né, gente? A gente vive. O efeito sanfona acontece simplesmente porque a gente vive. Uma hora você engorda um pouco mais porque a sua vida tá dessa forma. Outra hora você emagrece porque você consegue focar um pouco mais. Ai, nossa, Ana, mas você tá mais magra. E eu sinto que eu tô desinchando, né? Eu sinto que esses últimos... Porque eu consegui ter uma rotina com a minha alimentação, com minha atividade física, mas nesse período, daqui a pouco eu não sei se eu vou estar assim. Desculpa, mundo. Não sei se eu vou estar assim. E aí, gente, pra entender o meu corpo, até hoje é difícil. Eu não sei. Eu, sinceramente. Porque a Letícia e a Leila falam que elas estão nesse processo, mas se dão bem com o corpo delas, né?
eu não sei se eu me dou bem com o meu corpo, assim, sabe? Eu, às vezes, olho, por exemplo, tem uma foto minha que eu fiz uma viagem pro Rio com os amigos há uns 2 anos atrás, e eu estava lindíssima. Meu corpo estava exatamente como eu amo o meu corpo. E eu fico assim, cara, por que eu não tenho ele hoje? Por 1000 coisas, por 1000 circunstâncias. Porque a minha vida tá diferente, eu não tenho a vida que eu tava lá naquela época. Primeiro que tinha acabado uma pandemia, né? Eu tinha engordado muito na pandemia, eu consegui emagrecer depois. Aí, enfim, né, eu tinha um outro processo ali, eu tava num outro ritmo da minha vida. Hoje eu tô num diferente. Hoje eu não tô mais no ritmo que eu tava naquela época. E por que não tá tudo bem isso? Não é porque, ai, nossa, você não quer emagrecer? Não, eu quero viver saudável, eu quero olhar para os meus exames e falar, cara, top. Ah, mas aquela roupa não deu em você. Porque ela não cabe em mim. Né? Não é a roupa feita pra mim, sabe? Então, assim, é um pouco difícil você se encaixar numa sociedade onde tá sempre te acusando de não querer emagrecer. Ai, você não quer emagrecer? Desculpa, não é meu objetivo emagrecer, não. É uma consequência do que eu posso fazer? Ah, mas não é o meu objetivo. E aí, outra coisa que eu tinha muito... Gente, isso assim, era horrível. Eram os meus braços. Eu teve uma sessão da terapia que... Difícil. Mas teve uma sessão da terapia que eu cheguei pra minha terapeuta e falei, Aida, eu odeio os meus braços. Odeio os meus braços. Se eu pudesse não ter, eu não teria os meus braços. Eu falei isso. Eu acho que eu tinha 18, 19 anos. Eu odiava. Eu nunca que ia lá atrás estar aqui gravando com vocês com uma blusinha assim. Mas nunca. Eu não ia fazer isso nunca. E meu braço sempre foi grande. Sempre foi gordinho. Sempre tive um braço gordinho. Mas eu odiava. Por quê? Porque todo mundo tinha um braço magro. Que cabia na manga da camisa e não ficava apertado. Mas o meu tinha. E aí eu lembro também, na época da escola, que eu tinha... Na escola tinha umas camisas baby look pra meninas, né? Tinha essa opção de baby look pra meninas. Eu acho que se eu usei... Sei lá. Eu usei muito pouco as blusas baby look, porque marcava tudo. Marcava o meu peito, minha barriga, o meu braço. E tinha baby look alcinha. Gente, eu passava calor, tanto calor, porque eu odiava meu braço. Eu ficava muita parte do tempo, assim, nos meus 13, 14, com um casaco. Porque eu odiava o meu corpo. Ah, mas isso é natural. Não tem, se a gente não tem que falar para as nossas adolescentes, nossas crianças, que o seu corpo é feio, que você tá grande demais. Por que suas amigas são magras e você não? Eu já ouvi isso de um menino. Já ouvi que o meu corpo era diferente das minhas amigas. Falei, na época eu não tinha essa cabeça, né? Claro que eu me enfiei dentro de mim e chorei até. Hoje eu ia falar, meu irmão, deixa eu te falar. Corpos diferentes. A vida é essa. Ah, mas você não acha que você tá saudável? Gente, assim, vamos olhar nos meus... Inclusive, eu vou fazer... Eu também queria fazer esse episódio antes de ir pro endocrinologista. Porque faz muito tempo... A última vez que eu fui no endocrinologista, também vou falar essa história. A última vez que eu fui no endocrinologista, tava bem no começo da onda do Ozempic. Eu lembro que uma das primeiras pessoas que tomou, assim, foi uma dessas artistas, assim, e tava essa onda muito doida do Ozempic. Não, mas se você tomar, você vai emagrecer. Tananana. Gente, remédio para emagrecer é igual a... Você parou, você vai ter um efeito rebote. Se você não continuar, não vai adiantar de nada. Ai, toma um remédio e aí você come direitinho. E aí você... É só ele só vai te ajudar. Mas você tem que continuar, né? Você não pode parar de alimentar e fazer atividade física. Gente, pelo amor de Deus, que mundo é esse que vocês estão vivendo? Você dá o remédio pra pessoa dizendo milagres. Falando, cara, tu vai emagrecer. Não, daqui a não sei quantas semanas você vai estar magríssima. Mas você tem que continuar, hein? Você não pode parar, hein? Gente, a pessoa tá odiando o próprio corpo. A onda da magreza foi o que a Lela falou no podcast. A onda da magreza voltou, igualzinho era nos anos 2000. Que eu me sentia completamente horrível, porque as meninas usavam calça cintura baixa. Gente, quando é que na minha vida eu usei calça cintura baixa? Acho que eu tinha o quê?
5 anos de idade. Porque depois disso, eu não tenho calça cintura abaixo. Posso usar hoje? Posso. Inclusive, na verdade, dá até vontade. Eu tenho uma calça que ela fica cintura abaixo. E às vezes eu uso. Porque tá tudo bem pra mim hoje. Mas assim, gente, o quanto a gente tá adoecendo de novo. A onda do Ozempic, né? Tem outro remédio também, esqueci o nome. E aí eu tava lá, eu já não gostava desse endócrino. Já não gostava dele. Ele me passava diversos remédios manipulados, caríssimos, com um monte de coisa dentro dele que eu exatamente não sabia o que era. Ai, mas é pra te estimular a malhar. É pra te fechar um pouco sua boca. Sempre tem essas questões. E eu, assim, eu olhava os meus exames e falava, mas, tipo assim, precisa? Ai, não, mas assim, o seu IMC, ai, seu peso, ai. Caraca, eu pensei assim, gente, desculpa. Nesse momento da minha vida, eu não posso nem ter a escolha de ter um corpo meu que nos exames são saudáveis, eu malho todos os dias, eu como bem. Desculpa, tenho que pedir desculpa pra você do jeito que eu sou. E aí eu de verdade, gente, eu ia com o meu discurso pronto pro endocrinologista. Eu sempre aqui, não, mas se der isso, eu vou falar isso. Mas se der aquilo, eu vou falar, ai, mas é porque eu tava meio indisposta esse mês. Ai, mas... Gente, eu tinha sempre um script, assim, um roteirinho certinho do que eu ia falar pro endócrino pra ele olhar pra mim e falar, foda-se, vai tomar aqui um Ozempic. Pô. Aí, a última dele foi essa. Que ele mostrou lá. Não, aí você. Ele mostrou lá a caneta lá do Ozempic, que é tipo uma caneta. E esse remédio é pra diabético. É um remédio pra diabético. O Ozempic. Se vocês derem um Google, vocês sabem o que é o Ozempic. Era o outro lá que tá super na moda agora também. Ai, não, mas você coloca aqui, é um por dia. Aí você dá é uma agulhinha, você coloca. E ele mostrando. Aí, por curiosidade, fui pesquisar esse Ozempic, vi que ele era R$1.000. Eu falei, oi, esse cara tá achando que eu sou o quê? Não tenho um centavo. Eles já me davam um monte de remédio manipulado, caríssimo. E ainda tu quer que eu use Ozempic junto com esses remédios? Falei, vou nada. E aí faz mais de um ano que eu não vou no endocrinologista por causa dessas coisas. Porque, gente, por mais que eu fale, mas eu só quero comer bem, ver se meus exames estão tudo certo. Precisa de uma vitamina. Realmente eu tô muito mal. Se você quiser eu faço, mas eu não tava vendo. Ele falava pra mim, nossa, mas tá tudo normal, seu exame tá ótimo. Toma um Ozempic aqui. Oi? Ai, mas melhore isso aqui, porque você tem que abaixar não sei o quê, não sei o quê. Falei, tá bom, beleza. Mas esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é ser uma mulher saudável, que se movimenta, sabe? Que tem fôlego pra vida, que tem fôlego pra muita coisa ainda, pra correr atrás dos meus sonhos. Não é pra emagrecer e se sentir, ai, eu quero estar magra. Magras, 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 né? Porque agora é o novo slogan. Magras, 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 todo mundo ri disso. Só que numa risada vem uma bulimia, uma anorexia, distúrbios alimentares e compulsões, tudo que eu já tive na minha vida e eu não quero voltar a ter. Meus distúrbios alimentares são hoje focados em relação às minhas ansiedades, que eu, né, meus remédios psiquiátricos, e as coisas vão se acalmando. Fazer minhas atividades físicas todos os dias, ter essa questão me ajuda muito, do que você ficar, ai, quero emagrecer, ai, nossa, mas eu preciso perder gordura, ai, mas o que, pelo amor de Deus, sabe, assim, pelo amor de Deus, eu sinceramente tô cansada. E aí eu vou nessa, mas eu vou vir contar pra vocês, eu vou nessa endocrinologista justamente porque como eu tenho a questão da insulina, eu realmente não posso ficar muito tempo sem ir numa endócrina. Eu tenho que ver meus exames, tenho que ver se tá tudo certo. Mas, inclusive, obviamente que a ginecologista não tem a especialidade de uma endócrina. Mas todo ano eu vou na ginecologista e ela pede a minha insulina por causa desse problema que eu tenho. E todo ano tá tudo certo, sabe? Então eu vou lá para mais um check-up. Porque eu tenho, em relação à saúde, hoje eu entendo que em relação à minha saúde. Mas eu não vou ficar indo mais de um em um mês pro cara chegar pra mim e falar, tomou Ozempic. E, irmão, você não ouviu nada do que eu falei pra você. E eu tava com ele há muitos anos. Acho que eu tinha uns mais de 3 anos que eu tava. No começo tava tudo certo, porque ele tinha entendido que
que eu queria? Eu cheguei pra ele, eu chego pra todos os médicos. Falo, eu não vou tomar remédio, porque eu já tive essa noia, eu já fiz essas coisas. Gente, eu tomei vários remédios pra emagrecer. Desses manipulados, então, nem se fala, porque você não sabe exatamente quais são as substâncias que eles colocam ali, porque a gente não tem realmente o hábito de chegar e falar, peraí, deixa eu pesquisar um pouquinho aqui pra ver se eu entendo mais ou menos. Nem eles explicando eu entendo. Nossa, bati o negócio, porque eu fico nervosa com esse assunto. Sabe, assim, eles acham que eu sou completamente, que eu sei sobre isso, porque eu tenho vou fazer 25 anos, eu entendo sobre... Gente, eu não estudei medicina, não, vocês têm que me explicar como se fosse uma menina de 3 anos de idade, uma criança de 3 anos, tentando entender. E é isso que, tipo assim... É isso que eles não fazem. Por quê? Porque eles querem tacar remédio em você. Eles, assim, nossa, tô exagerando, tô jogando no geral. Obviamente que não são todos os médicos. Mas os que eu fui sempre foram assim. Eu não tive um médico que olhou pra mim e falou assim, o que você quer? Você tá saudável? Você acha que tá tudo certo? Você acha que precisa melhorar? Você acha que você quer emagrecer pra ver se melhora uma questão do joelho? Um negócio assim, você acha que não fortalecendo dá certo? Não tem. É tipo assim, ai, não, peraí. Deixa eu só ver seu corpo. Tá gorda. Remedinho aqui pra emagrecer. E vocês acham que eu tenho dinheiro? Remédio manipulado também é uma fortuna. Fortuna. É mais barato você comprar comidas saudáveis e malhar do que esses 1000 remédios que você toma. Eu parei de ingerir remédios malucos pra emagrecer. Parei. No momento que o cara me jogou Ozempic, eu falei, é isso. Pra mim deu. Eu fico arrepiada de falar essas coisas, porque é muita loucura. A gente tá numa magreza. Ai, não, mas você tem esse corpo em 2025? Como se tem o Ozempic? Como se você tem que melhorar? Gente, desculpa. Iana Calisto está Hoje eu quero ter braço. Eu amo meu braço. Acho meu braço lindo. Né? Gordinho desse jeito, adoro. Minhas tatuagens. Adoro meu braço. Minhas tatuagens todas lindas. Eu não tenho problema nenhum. É óbvio, né? Tem dias e dias que eu falo, ai, nossa, podia emagrecer um pouco mais, pra ver um pouco mais. Mas, gente, adoro. Eu sempre gostei de ter bunda grande. Não, nem sempre, mas não vou também exagerar. Nem sempre gostei de ter bunda grande, perna grande, não. Porque também tem muita questão da sexualização da mulher negra e isso impactou muito a minha vida. Mas é isso. Pra mim deu. Pra mim é tipo assim, até onde a gente pode ir com o nosso corpo? Pra mim deu. Teve um momento, quando ele falou Ozempic, eu falei, é isso. Peraí, deixa eu refazer aqui. Depois desse Ozempic, meu filho, eu emagreci de novo. Todo aquele processo. E engorda, emagrece. Porque foi o que a Letícia falou, uma coisa que eu sempre falei. Gente, mas o efeito sanfona é vida, né? Uma hora a gente tá bem, outra hora tá mais gordo, outra hora tá mais magro. Se você é uma pessoa que se movimenta, que come bem, que se atenta à sua saúde, essa é a vida. Teve dias atrás, ali no final do ano passado, no começo desse, eu tava assim, ó, não ia muito pra academia, tinha que ir trabalhar, porque eu tinha que fazer hora, aí chegava bem cansada em casa, aí não dava pra malhar, aí não, agora eu voltei minha rotina certinho, tô começando a malhar todos os dias, ou 4 vezes por semana, 3, no máximo, assim, que eu vou constante, e é isso, é a adaptação da minha vida e também a adaptação da minha cabeça. E quando você entende que isso aqui controla tudo isso aqui, você fala, peraí. Na terapia eu trato isso desde 2018, que é quando eu comecei. É um processo, toda vez eu falo sobre o meu corpo, praticamente. Assim, durante o ano, praticamente, assim, no mês eu falo 3 vezes no mês sobre o meu corpo. Na terapia. Porque é isso, porque é uma coisa que é um processo meu que dói. Dói muito. Falar sobre o meu corpo dói. Porque eu já fui machucada diversas vezes, violentada diversas vezes. Me violentaram e eu nem tive nem chance de rebater. Porque é isso, né? É tomar um remédio e vai lá, 500 calorias e... Cara, isso te traumatiza. Com 16 anos que eu achava que eu ia ser linda e magra, eu tava com um corpo horrível, cheio de alergia, e o menino, obviamente, nem olhou pra minha cara. Obviamente, né? E aí, ó, ficou com a menininha magra, branca lá. Por quê? Porque isso é óbvio, né, Iana? Mas assim, é
isso, sabe? Óbvio, tem a questão do privilégio. No alto dos meus privilégios, eu consegui fazer vários exames para detectar a resistência à insulina. Tem gente que, infelizmente, não tem essa questão, não tem como ficar indo ao médico toda vez no ano. É o ideal. Temos o SUS. Mas não é assim tão fácil. Aí taca remédio. Aí taca R$1.000 no pobre, coitado, que divide em 10 vezes pra ter um efeito rebote depois das 10 vezes, porque não tem mais dinheiro pra pagar o Ozempic. Ah, Mona, me poupe, né? Vamos tá parando aqui? Vamos tá parando por aqui? Então, é isso, assim. Acho que elas duas hoje abriram minha cabeça pra falar sobre isso, porque eu não tava muito... Eu tava assim, ai, gente, vou falar sobre outras coisas. Sobre outros problemas da minha vida. Ai, sobre corpo eu não tô preparada. Mas elas falaram tanto. E olha que doideira. Eu postei o vídeo da Letícia nos meus stories e ela não curtiu, menina. Pois eu vou fazer um negócio. Eu vou mandar esse podcast pra ela. Vai que ela vê. Imagina se ela vê. E é isso, assim. Eu tô tentando me rodear de pessoas reais, com corpos reais, que entendem que o corpo é uma coisa de fases. Às vezes, por exemplo, quando eu tô menstruada, eu incho muito. Eu fico parecendo uma bola. Porque eu incho muito. E é isso. Eu vou falar que não. Aí, quando eu lembro, né? Eu sempre enchei, né? Eu sempre fiquei inchada no meu período de menstruação. Quando eu ia pra terapia, pro endócrino ou nutricionista, eu já chegava, ó, tô menstruada, viu? Se eu tô gorda é por causa disso. Já falava isso. Pra também já, ó, me munir de um monte de respostas se tiver algum problema. Falar, ó, eu tenho isso aí. Não consegui malhar por isso, porque eu tava estudando para as provas. Ah, não consegui fazer isso porque não comi bem, porque é minha ansiedade. E não. Ai, mas tá errado, Iana. Mês que vem eu quero que melhore, viu? Era sempre esse discurso no final da consulta. Mamãe e irmão, ai, vocês estão ótimos. Iana, melhore. Tipo assim, tu tá me expondo ainda isso? Legal, maneiro. Nossa, que tipo de profissional é você, né? E aí depois eu parei de ir com a minha mãe e com meu irmão e fui sozinha. Pra ele me expôs sozinha, né? Melhor do que ir com todo mundo. Mas é isso. São esses questionamentos que a gente tem, sabe? E uma outra coisa que eu tava lendo aqui, que eu queria falar, é sobre o medo da internet. Eu tenho medo, às vezes, de, tipo, ser influenciadora, imagina. Né, da preta pop e tudo mais, e ser rejeitada por causa disso. Eu tenho medo de eu não realizar os meus sonhos, porque eu sou uma mulher mid-size, grande, né, preta, tem tudo isso, né? Ainda assim, a gente tá nesse lugar da mazela da sociedade ainda. Eu ainda não acho que a gente está num lugar muito bom, não. Principalmente falando de internet e de publicidade, né? Mídia e tudo mais. Ainda mais que eu estudo sobre isso e estou dentro disso. Sei o quanto uma menina branca, magra, engaja muito mais do que eu, que falo coisas mais estudadas, né? Uma jornalista. É muito mais fácil a menina branca com a bunda pra cima engajar do que eu. Porque é isso, até os algoritmos são racistas e gordofóbicos, né? Porque até ali a sua imagem conta. Por isso que eu sempre, geralmente, nos vídeos da Preta Pop, eu tento ficar mais maquiada, mais posturada, porque é isso, porque a imagem conta. Aqui aqui não, porque eu falo tanto, né? Que eu falo, ai, gente, tem que ver do jeito que eu sou mesmo. E é isso, assim. Acho que o recado de tudo isso é cuidado com as coisas que você vem consumindo dentro da internet, que você consome nas suas amizades também, na sua família, enfim. Sabe? Se imuna de pessoas que querem que você esteja super ativa, coma bem, que esteja ali, sabe? Eu lembro que... Outra coisa horrível, né? Eu lembro que quando eu ia pra alguma festa, assim, eu ia pra uma festa e tal, comia, tananã, a gente chegava em casa, era babadaço, que era botar pra fora isso aí, que amanhã, ai, nossa, não comi nada. Sabe aquelas amigas que falam assim, nossa, eu comi tão pouquinho, ai, não tava com vontade de comer. E eu, tipo assim, menino, mas eu comi, viu? Eu gosto de comer, gente, é uma coisa que eu gosto. Sou uma boa de uma taurina que adora uma garfada legal. Eu amo comer, amo. Se você quer me conquistar, nossa, eu falo, nossa, uma coisa horrível, meu Deus, que horror. Me leve pra comer. Eu amo comer. E as pessoas, né? As pessoas falam, nossa, mas eu como isso tudo? Como? Menina, como? Tu malha também? Do jeito que você
tua língua tu malha também na academia, tira todas essas coisas ruins, essa energia ruim que você tem quando você fala da minha comida, que é, né? Se eu tô assim, imagina você. Então é isso. Gente, aceitar o corpo é uma coisa que eu não consegui ainda. Tem um processo grande, até porque eu tenho 25 anos, eu sou muito nova. A Letícia e a Leila são mulheres mais velhas que eu, acho que 10 anos mais velhas do que eu, um pouco menos. Elas são de uma geração antes da minha, elas sofreram coisas bem parecidas. Olha que doideira, né? Bem parecidas. A gente tem umas trajetórias. Claro, são duas mulheres brancas. Eu vou colocar aqui também no @, vou colocar mulheres pretas também, tá, gente? Mas é porque são duas mulheres brancas que eu consumi essa semana. Não é que eu não. Que eu consumi e lembrei de falar sobre o corpo agora, tá? Mas são duas mulheres brancas com alto dos seus privilégios de raça, né? Então tem umas questões que elas viveram que eu não vivi, que eu vivi que elas não viveram, porque é isso, cada um tem o seu processo, mas elas me colocaram no lugar de, cara, vamos falar sobre isso para outras pessoas não terem, ou que também há pessoas que não sofrem com isso, mas que tem um senso. Vamos ligar um pouco aqui e falar, gente, assim, cada um tem seu corpo, sua boca, vamos cuidar da sua. E eu vou lá para endócrino daqui 2 semanas. Tô bem nervosa já daqui, eu já tô suando, né? A ansiedade estava altíssima. Não sei como vai ser uma endócrino, uma mulher, que eu já tive também endócrinas mulheres. Isso não quer dizer nada. Tem mulheres que também não me recepcionam bem. Então, não sei o que esperar, tá? Vou falar exatamente toda a minha trajetória para ela para ver se ela entende. Vou ver, vou tomar minhas próprias decisões. Acho que já 25 anos, né? A muleira já tá fechada. Tomar as minhas próprias decisões e ver. E aí eu venho contar aqui pra vocês. Pode deixar que eu venho contar essa experiência pra vocês de uma forma, obviamente, não tão profunda e íntima, né? Até porque eu preciso, né, ficar ali. Não mostrar tanta minha intimidade, né, gente? Também não posso me expor tanto. Brincadeira, mas eu venho aqui compartilhar com vocês algumas coisas. E é isso. Eu queria falar muito sobre esse assunto. Vem, com certeza, mais e mais episódios sobre isso, porque é uma pauta muito presente na minha vida. E eu falei muito, gente. Eu falei que eu ia falar muito. Quase 1 hora de episódio. Mas vamos aqui para coisas boas da semana. Bom, pra coisa boa da minha semana, rolou o quê? O final de semana lá com a família do meu namorado, que eu estava na semana passada, gravando lá pra vocês. Foi ótimo, gente, foi muito bom. Foi importante pra ele também. Eu achei que ele tava muito feliz. Ele é muito família. E recentemente o vô dele, que era o pai do pai, né, que é a família do pai que a gente tava, faleceu, então eu acho, e foi a primeira vez que a família se reuniu pós-falecimento do vô. Então foi bem importante para eles também. Acho que eles se conectaram. A gente conseguiu ter vários diálogos, várias conversas, consegui ter conversas bem importantes em relação à vida, que eu tô um pouco perdida ainda nesse lugar, que eu vou fazer um episódio sobre algumas coisas que estão aqui no meu coração, acho importante compartilhar. E a minha sogra, eu conversei muito com a minha sogra e ela conversou muito, falou coisas importantes, inclusive, sogrinha, se você estiver ouvindo. Ai, nossa. Ela é uma pessoa incrível, gente, juro. E ela me acolheu muito, né? A gente se conhece há muito tempo, porque, não sei se já conta essa história, mas eu e o João, a gente se conhece há muitos anos, porque nossas mães trabalharam juntas. E a gente se conhece desde pequeno, mas a gente não teve uma convivência desde pequeno, não. Mas a gente se conhece desde pequeno e a gente se reencontrou anos depois. E ela já me conhecia, né, também, óbvio, pela minha mãe. E minha mãe falava muito de mim pra ela. E ela falava do João. E eu sabia até umas histórias do João, assim. E eu acompanhei essa trajetória do meu namorado de longe. Olha que doideira. A vida é doida, gente. A vida, às vezes, é isso, né? A gente fala assim, às vezes, tem uma pessoa até ali que você nem sabe. E é o grande amor, né? E é isso, é o meu amorzinho. E, enfim, falando da história. E aí ela me ajudou muito também em relação a algumas coisas que eu tava pensando. Foi um final de semana de muita reflexão, porque a gente tava mais afastado, né, da cidade. Então, a gente conseguiu ficar ali
pensando em algumas coisas, vendo algumas coisas, e eu tive algumas reflexões um pouco duras sobre a minha vida, e ela me ajudou muito contando a história dela e tal. E meu namorado também me ajudou muito a ver de uma forma diferente tudo que eu tô passando. Mas é isso, vamos outros episódios pra contar sobre isso. Então foi bom, foi muito bom. A gente bebeu muito porque tinha chopp à vontade pra gente, então eu bebi tanto, viu? Bebi muito. Piscininha, por isso que, ó, eu continuo com minha pele, viu? Do Rio de Janeiro. Vocês achavam que ia acabar? Ó, não acabou não. Mas já acaba porque, né? Não tem tempo pra ficar indo pra sol, não. Mas foi isso. Bom, o que a Iana aqui está ouvindo muito? Essa semana lançou um álbum que eu estava muito esperando. E muita gente fala que, eu não gosto dela, não sei o quê. Gente, pra mim a Marina Sena é uma das melhores cantoras de MPB da nova geração, tá? E ela é muito boa. Ela ainda vai alçar voos mais altos. Mas eu acho que ela tá indo realmente aos poucos. Claro que ela teve ali. Ela ainda tem esses momentos meio subcelebridade, né? Que a gente fica meio, às vezes, com vergonha alheia. Mas eu gosto muito dela, assim, artisticamente, que é isso? Ela dá um show. Ela é um show de autenticidade, que é algo que a gente não vê tanto, né? O pop aí já tá super faturado e ela vem com esse refresco da MPB que eu amo. E Coisas Naturais é o novo álbum da Marina Sena e eu tô completamente apaixonada. Que álbum bom, várias sonoridades, gêneros. Ela realmente falou em várias entrevistas que ela tá muito mais madura e adulta nessa tanto na composição quanto na voz. Ela fala que a voz dela tá muito mais encorpada, muito mais bonita do que os outros 2 álbuns. E eu concordo, ela trouxe mais a voz dela, acho que ela tá com uma potência de voz muito maior também. Eu tô, assim, gente, letras incríveis, sonoridades, os gêneros musicais foram todos, teve funk, samba, teve o MPB, teve um reggaezinho, um forrozinho, né, que tá ali sempre nesses, hoje em dia, né, no piseiro e tudo mais. Então, né, o pop dela também tá ali. E eu tô, assim, completamente apaixonada. Eu sou completamente apaixonada pela Marina Sena, gente. Meu sonho, um dos sonhos é entrevistar ela, porque eu acho que ela, artisticamente, pra mim, é uma das maiores, de verdade. Fiquem de olho ainda. Ela já alcançou coisas bem grandes, mas acho que ela vem mais. Ela vem bem mais. Então é isso que eu tô ouvindo. Coisas Naturais da Marina Sena, que, obviamente, eu vou deixar o link aqui, mas no YouTube não deixaram ainda eu colocar os links. Que eu coloquei na semana passada a minha playlist, né, e a música que eu tava ouvindo, no Spotify foi, mas no YouTube, ó, quis não. Vou tentar essa semana de novo e aí eu vou colocar os arrobas, os links e tudo mais. É isso, gente, eu falei. 1 hora que eu tô falando aqui. Jesus, eu tô levíssima. Quero que vocês me falem como é que vocês estão sentindo depois desse episódio grande, que foi o maior episódio, porque realmente precisava. Eu falei que eu precisava desse tempo para falar com vocês, compartilhar tudo isso. E compartilhem comigo também. Por favor, falem sobre essas histórias pra gente compartilhar aqui e ter essa troca do Eu Tenho Muito a Dizer, porque eu sei que vocês têm também muito a dizer, porque eu sei que vocês me mandam mensagem, só que vocês não querem que eu fale aqui, pois eu vou começar a falar, tá bom? Então é isso, meu povo. Fica aqui o meu abraço, meu beijo, fiquem bem, se cuidem e o quê? Até a querida semana que vem. E é isso. Um beijo, tchau, tchau.